Segundo os cientistas, a vida do ser humano começa a partir do encontro do óvulo com o espermatozoide, que é chamado de fecundação. Logo após de 8 semanas, o embrião passa a ser um feto, com órgãos ainda em desenvolvimento. É possível sentir os primeiros movimentos de um novo ser. Na 37ª semana, há condições do feto respirar sem a ajuda da gestante, portanto, está pronto para o parto, onde pela primeira vez o indivíduo é apresentado ao mundo e às pessoas. Após ser examinado, vacinado e catalogado, o recém-nascido é legalmente o indivíduo presente na sociedade, mas ainda não possui papel efetivo a cumprir com seus direitos e deveres estabelecidos em seu país, nação, tribo, colônia ou vila, por gerações já existentes anteriormente. O conceito de indivíduo é relativamente novo, pois só na modernidade a premissa de indivíduo ganhou importância. Civilizações da antiguidade pouco valorizavam uma pessoa sozinha, única. A importância estava destinada ao grupo que pertencia, família, estado, tribo, clã. A ideia de pensar em alguém sem relação com seu grupo não era concebida. A proposta de indivíduo começou a aparecer no século XVI, com a Reforma Protestante, carregando a ideia de que se um ser sozinho podia ter poder, com base na religião e fazendo referência a Deus. Mas só 2 séculos depois, com os primórdios do capitalismo e pensamento liberal, que o individualismo se popularizou com a ideia de que a felicidade era proveniente de bens materiais e quanto o trabalho que se exercia. Na infância, o primeiro contato que o ser humano tem ao nascer é a família. Primeiramente com a mãe, por meio dos cuidados físicos e afetivos, e paralelamente com o pai e os irmãos, que transmitem atitudes, crenças e valores que influenciarão no seu desenvolvimento psicossocial. Num segundo momento, tem a interferência da escola, onde a criança é introduzida a normas, que não são nada mais do que um conjunto de regras imposto pela sociedade, que a dão a chance de enriquecer seus valores individuais por meio de influências que estão em destaque na vida do jovem, como a comunidade, amigos, mídia. É quando ela se integra de forma participativa à sociedade, por meio de relações sociais. Isso se dá pela socialização, que é o aprendizado social. Vivemos em diversos grupos familiares, de vizinhos, de amigos, de trabalho, nos quais interagimos e crescemos. Os mais diversos grupos sociais influenciam na vida do indivíduo. O ser humano depende de afeto, cuidados até mesmo para se manter vivo. Somos animais sociais, pois o fato de ouvir, tocar, sentir, ver o outro fazem parte da nossa natureza social. O ser humano precisa se relacionar com outros por diversos motivos. Por necessidade de se comunicar, de aprender, de ensinar, de dizer que ama o próximo, de exigir melhores condições de vida, bem como de melhorar o seu ambiente externo, de expressar seus desejos e vontades. A vida em sociedade só é possível porque as pessoas falam a mesma língua, são submetidas e julgadas pelas mesmas leis, usam a mesma moeda, compartilham da mesma história e possuem vários hábitos em comum, o que lhes dá um sentimento de pertencer a determinado grupo. Essa capacidade humana de interagir socialmente é chamada de sociabilidade. Já na idade adulta, com uma formação de personalidade própria, personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoal e social de alguém. A formação da personalidade é um processo gradual, complexo e único, a cada indivíduo. O indivíduo tem para si claras as características que o diferencia dos demais, como seus fatores biológicos, seu corpo físico, seus traços, sua psique que envolve emoções, sentimentos e temperamento. Nossas escolhas muitas vezes estão ligadas a decisões já tomadas antes e não sabemos. Como já vimos antes, somos submetidos a regras e normas já estabelecidas. O indivíduo está limitado por decisões que ocorrem fora do seu alcance, em outros níveis da sociedade, e só pode escolher entre as alternativas que lhe apresentam. Um exemplo disso é a roupa que você usa. Quando nascemos, nascemos nus. A partir daí, é introduzido a nós o hábito de usar e trocar de roupas constantemente. Não escolhemos se queríamos nos vestir todos os dias para conviver em sociedade. Foi uma escolha feita muito antes de nascermos. E agora é algo que não tornou comum para todos, mesmo para os que nunca escolheram por isso. Ao nascer, já temos alguns papéis prescritos, como sexo ou posição familiar. À medida que crescemos, ampliando nossas relações,
adquirimos outros papéis que são definidos pela sociedade e cultura. Entende-se que os papéis que adquirimos nas nossas experiências e relação vão designar o modelo de comportamento que caracteriza nosso lugar na sociedade. A sociedade não é um baile à fantasia, em que cada um pode mudar a máscara ou a fantasia a qualquer momento. Desde o nascimento, estamos presos às relações que foram estabelecidas antes de nós e que existem e se estruturam durante nossa vida. Por desempenharmos vários papéis sociais de filho, filha, pai ou mãe, patrão ou empregado, estes podem se cruzar por meio de uma situação divergente, gerando conflito de papéis. Essas incompatibilidades podem ocorrer por diferentes motivos, como, por exemplo, o conflito de valores. Isso significa que o desenvolvimento da configuração social está em constante interação na vida do indivíduo, como ser histórico, capaz de promover transformações sociais, visto que o desempenho do papel nunca é solitário e sempre compartilhado. Além disso, dependendo do papel que o indivíduo exerce, ele adquire um lugar na sociedade que é denominado de status, que determina sua posição social. Então, papel é o comportamento, a ação, enquanto o status é o prestígio que se adquire. O papel é o comportamento que os outros esperam de nós, e o status é o que acreditamos ser. Nesse sentido, os papéis que desempenhamos e os status que acreditamos ter diante da sociedade explicam nossa individualidade, nossa identidade social e consciência de si mesmo, que adquirimos a partir das nossas relações sociais. Questões individuais são aquelas que mudam de pessoa para pessoa, cada um tem as suas. Um exemplo é: você é assaltado e agora passa a buscar por segurança que não cobiçava tanto antes como agora. Já as questões sociais são aquelas que não se referem somente à nossa vida social, mas sim a várias vidas dentro de uma sociedade, como a insegurança. Após uma série de crimes com diferentes pessoas dentro de uma sociedade, as pessoas começam a procurar por mais segurança, não só para uma pessoa, mas para todas. Na velhice, o indivíduo pode sofrer uma dessocialização, em decorrência das alterações que ocorrem em relação a critérios e valores. E o indivíduo, nesta fase, começa um novo processo de aprendizagem social para as possíveis adaptações à nova fase da vida, o que implica em uma ressocialização. O indivíduo pode sofrer crises pessoais, visto que o mundo social do idoso muitas vezes se torna restrito, deixando de pertencer a alguns grupos sociais.